Olá pessoal, quem me acompanha no ex-Twitter sabe que eu tenho um especial apreço pelo tema da contagem de público em grandes eventos. E esse tema ele voltou à tona agora nesse último fim de semana, porque houve uma grande manifestação em favor do Bolsonaro na Avenida Paulista. Para variar, gerou treta nas redes sociais, todas as tretas elas são irracionais por definição, né? E eu achei por bem eu explicar algumas coisinhas aqui para tentar trazer o negócio de volta à racionalidade. O que é que gerou a treta? Houve duas estimativas de público. Uma feita pelo monitor do debate político no meio digital, popularmente conhecido como monitor da USP, e outra feita pelo Poder 360. O chamado monitor da USP, ele falou que foram 37.600 pessoas presentes. Já o Poder 360 estimou que foram 57.600 pessoas. Apenas pela divergência, já teve muita gente que falou: opa, o monitor da USP está falsificando os dados, estaria puxando os dados das manifestações da direita para baixo. E eu vou explicar aqui o que é que acontece. A metodologia do chamado monitor da USP alimentar um software com imagens aéreas daquele evento. O software ele faz uma contagem do público, né? Ele estima onde é que estão as cabeças e vai contando lá. Já o Poder 360, bem, ele também usa imagens aéreas, mas ele usa uma metodologia distinta, que é dividir aquela área em quadrantes e dentro de cada quadrante estimar qual seria a densidade. E de modo geral aquilo segue é um gradiente, né? Quanto mais perto do centro da manifestação ou do palco, você tem uma densidade maior e daí vai diminuindo aos poucos, né? E daí eles pegam toda a área, né, da densidade máxima até a densidade mínima e depois fazem a soma. Só aí já tem algo muito óbvio, né? Como são duas metodologias distintas, eu não posso comparar os números e muito menos dizer que uma das duas contagens está errada ou que foi falsificada. São metodologias distintas, né? Isso é esperado que tenha diferenças. Mas tem um outro ponto que o pessoal crítico do monitor da USP levantou. No mês passado, no dia 10 de junho, aconteceu uma manifestação da esquerda e o monitor da USP ele fez uma contagem. Um pouco antes, no dia 29 de junho, tinha acontecido uma manifestação da direita, que o monitor da USP também contou. E no relatório do dia 10 de junho, o monitor da USP mencionou que foi a primeira vez que um evento da esquerda, num curto espaço de tempo, né, tinha sido maior que um evento da direita. Cícero Moraes, ele encontrou alguns problemas aí, né? Ele encontrou alguns problemas de links, mas também nas conclusões. Por quê? Eles não tinham considerado a margem de erro. O óbvio. Por que não fizeram isso? Ele mandou um e-mail para o Poder 360, que tinha publicado o relatório do monitor da USP, né? E alguns dias depois, o texto foi corrigido. Foi colocado, sim, considerando a margem de erro, os dois eventos, eles acabam empatando. Mas com uma observação no final, que numericamente tinha sido uma manifestação maior. E isso está conceitualmente muito errado. Se você tem, né, dois eventos e a margem de erro acaba sobrepondo eles, você não tem como dizer qual dos dois foi maior. Não pode dizer isso. Está conceitualmente errado, tecnicamente errado. O Cícero Moraes fez algo interessante também. Ele pegou as fotos originais do monitor e rodou o mesmo script no software para ver os resultados. E em ambos os casos, tanto na manifestação da direita quanto da esquerda, deram números mais baixos. Ele atribui isso a um eventual treino do script por parte do monitor digital da USP, que daria os resultados um pouco mais altos. Mas ele não infere que haveria falsificação aí. Tem um vídeo de um youtuber falando que, usando esse relatório do Cícero, de uma forma, a meu ver, bastante sensacionalista, falando, não, o monitor errou, veja que absurdo, não sei o quê. Né? Mas não, é uma coisa conhecida. O software tem as suas limitações e tem as suas falhas, e é isso, não tem nada demais. O que eu acho de tudo isso? O fato do Poder 360 também fazer as estimativas de público deles é excelente. Né? A gente precisava disso. A gente não podia ficar na mão daqueles números que a gente tinha antes, as estimativas de organizadores. Um outro ponto é que, de modo geral, eu fiz uma comparação aqui dos números do monitor da USP e do Poder 360. De modo geral, a contagem do monitor sempre fica mais baixa que do Poder 360. Como eu expliquei antes, eles têm metodologias distintas. O fato do monitor da USP disponibilizar os dados e dizer qual software eles usam, isso é excelente, isso é inédito, né? É uma transparência que não existia antes. E eu acho que até demorou para alguém como o Cícero fazer isso, que permite uma auditagem externa, né? Isso é muito, muito, muito legal.
né? Eu só posso dar os parabéns por essa iniciativa. Um ponto que merece revisão são os releases. O formato texto que o monitor da USP solta tem umas interpretações lá, essa interpretação do público do dia 10 de julho ser maior que de 29 de junho, sendo que houve empate técnico, não pode, né? Isso aí traz ruído para o debate, né? E a ideia deles é justamente trazer racionalidade. Então, a meu ver, a parte difícil eles fizeram, que desenvolver um método de contagem de público melhor do que os anteriores. Agora, a parte, digamos, fácil, né? O acessório, o final, acho que lá eles fizeram um erro nesse caso específico. De qualquer maneira, tudo isso aqui é muito melhor do que a gente tinha antes. Eu não sei se vocês lembram, mas as estimativas da PM, elas sempre são muito absurdas. A PM já estimou 750 mil pessoas num ato pró-Bolsonaro na Paulista, 400 mil pessoas em Copacabana, num evento não muito grande lá. Assim, a PM nunca divulgou como eles fazem isso e os números são totalmente inverossímeis, eles não batem com a área ocupada. Os organizadores, quando eles divulgam números também, nunca são confiáveis, né? Se vocês lembram aí da Marcha para Jesus, da parada LGBTQI, sempre foram extremamente exageradas, né? Aquilo não é confiável e o mesmo vale para público de shows também, quando o organizador é, por exemplo, a Prefeitura do Rio, né? Os shows da Madonna e da Lady Gaga, aquelas estimativas são ridículas e a justificativa ainda usada depois com fórmulas que justificariam, né, que o prefeito Eduardo Paes divulgou, aquilo é uma piada, né? No fundo ele sabe que é uma piada aquilo e não cabe, né? Isso aqui deveria ser uma discussão racional. Um adendo importante é que o Datafolha foi quem começou com isso, lá na década passada, mais de uma década, com uma metodologia de contagem via densidades, né? Só que na época não com fotos aéreas, mas com gente no solo mesmo, contando lá. E serviu para desbaratar várias narrativas aí de grandes eventos que os organizadores exageravam. E eu vejo essa iniciativa do monitor da USP e do Poder 360 como evoluções daquilo lá, né? Por que são evoluções? Também tem uma metodologia transparente, mas vai além, porque permite que terceiros auditem aquilo lá. E, como eu falei antes, isso aqui é inédito, tem que ser comemorado e eu acho que a gente está no caminho certo. Tem que trazer o debate pro nível racional. Até a próxima.